Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta manhã de domingo, dia 10, dia de todas as mamães, e eu quero já homenagear a todas as mães. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, continue abençoando a sua vida, te dando muita saúde, muitos anos e com muita saúde, viu? Parabéns, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição de número 6, 10 de maio de 2020. Se você tiver aí a sua revista, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, que nós vamos aprender um pouquinho hoje da Palavra de Deus. E o título da lição fala a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus, viu? Pegue sua revista, pegue sua Bíblia. Eu te convido para logo mais estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor da parte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Deus poderoso e maravilhoso! Limpinho pelo pecado e temor, quando o Salvador veio, sua terra voz ouvir, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Hino de número 116. Não pensando no amor do Salvador, eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glórias a Deus, o bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, glória a Jesus. Vamos estar louvando a Deus com mais um hino, número 169, da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. 169, pega a sua harpa. Um hino muito conhecido, né? Eu creio que todos conhecem bem este hino. Vamos estar louvando este louvor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 169, longe do Senhor andava. Glórias a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem
queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Não tem explicação. Não tem nenhuma explicação. Mas aqui também te chama. Glória a Deus. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Pois quem Jesus me ama. Eu não posso, nem você, nós não podemos explicar esse amor maravilhoso que Deus sente por cada um. Mas a tu também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. 171. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hino de número 171. Deus é maravilhoso. Deus te ama. E Deus quer te salvar. Glória a Jesus. Era um pecador. Andava sem Jesus. Glórias a Jesus. 171. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Vento breve do céu descerá, e consigo então me levará. Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará.
pecador gozar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, me consiga então me levará. Aleluia, glória a Deus. Já temos louvado, irmãos, a Deus, hinos, louvado a harpa, né? Hinos que são relacionados à lição de hoje, que fala a condição dos gentios sem Deus, né? Misericórdia. O que é de uma pessoa sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição, está no livro, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 11. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. E diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis também gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nós vemos aqui, irmãos, nesta leitura que fizemos, as desvantagens da vida longe de Deus. As desvantagens. Não tem vantagem nenhuma a vida longe de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, irmãos, podemos tentar de todas as formas edificar, levantar, né? Montar, criar, construir um belo edifício, ou uma bela casa, um belo lar, uma bela família, uma bela vida. Nós podemos até começar bem, podemos até tentar e começar bem, podemos ter os melhores meios, podemos ter as melhores condições físicas, materiais e financeiras para construirmos a nossa vida, para construirmos um belo edifício, uma bela casa. Mas, se nós não pensarmos, primeiramente, antes de começar a construir, antes de começar a formar uma vida, se nós não pensarmos primeiramente no fundamento, no alicerce, esta casa, ela pode subir muito bonita, muito bem projetada, muito bem construída, com materiais de primeira. Quando estiver alta, pronta, todos vão admirar. Mas, eu vou dizer mais uma vez, se ela não estiver bem alicerçada, se o fundamento não for a palavra de Deus, Jesus Cristo, a rocha, esta casa, esta obra, esta vida, quando vier as lutas do dia a dia, as perseguições, a chuva, o vento, a tempestade, ela pode ruir, ela pode ir abaixo. Porque tudo que for construído, tudo que for levantado, tudo que fizermos, tem que ter como fundamento, tem que ter como alicerce a palavra de Deus.
a rocha. Jesus Cristo, ele falou para Pedro: edificarei a minha igreja sobre esta rocha. A igreja está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Por isso, ela está aí, ó. Está aí vencendo as lutas, as perseguições, vencendo o dia a dia. E ele ainda disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. Se alegre nesta manhã, porque eu, você, nós temos um dono. Nós somos a igreja de Cristo, viu? Nós somos a igreja, representamos a igreja de Cristo. E se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, as lutas do dia a dia, as perseguições, as calúnias, o vento, a tempestade, a chuva, não vai nos derrubar. Pode chacoalhar, pode balançar, mas quando tudo passar, aí está você de pé, aí está você firme, aí você vai cantar aquele louvor: olha eu aqui. Tentaram me derrubar, tentaram me destruir, mas olha eu aqui, aleluia, glórias a Deus. Paulo, meus irmãos, ele elucida a carência dos gentios em vários aspectos. Paulo, ele fala da carência dos gentios, aqueles que não têm Deus em sua vida, no seu dia a dia. E ele fala em vários aspectos. E, ao mesmo tempo, ele exalta a obra redentora do Senhor Jesus em favor destas pessoas que não querem saber de Deus. E Deus ainda assim, irmãos, Deus ainda assim, glórias a Deus, viu? Ele luta. Deus ainda assim envia mensagens a essas pessoas para salvá-lo. Glórias a Deus. Muitos vivem hoje de forma degradante, muitos vivem de forma degradante, assim como os gentios se encontravam, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças, viu? Estranhos às alianças. Glória a Jesus. Deixa eu colocar meu celular para carregar, irmãos, que está pedindo alimento. Glória a Jesus. Que está, louvado seja o nome do Senhor. Só um minutinho. Nós vamos estar novamente aí, para a glória de Deus. E como eu estava falando, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Enquanto, irmão, permanecerem fora do plano do Altíssimo, rejeitando a promessa de salvação. Aqueles que vivem distante do Senhor, aqueles que vivem longe do Senhor, distante de Deus, só trarão para si destruição, pois longe da promessa de Deus, ficam suscetíveis, ficam fragilizados à ação do mal. Porém, irmãos, ao se entregarem ao Senhor,
serão marcados no seu interior, e não mais na carne, não mais na carne. Como acontecia no passado, e assim serão transformados em filhos de Deus. Com isso, desfrutarão da comunhão com Ele e se unirão em Cristo Jesus, em um só corpo, a igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo... Vamos ler aqui, eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo de número 17, se você tiver a sua Bíblia, 17, o versículo 10 ao 11, Gênesis 17, versículo 10 a 11, diz assim: esta é a minha aliança, que está a Bíblia. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. E a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Aleluia. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmã Renata, irmão Eliseu, Miguelzinho, nosso irmão Douglas, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Jailton, Deus abençoe, irmão Jailton, irmã Michele, todos que estão nos acompanhando. Então, irmãos, Gênesis 17, capítulo 17, versículo 10 a 11, fala da circuncisão, né? A circuncisão é o ato de cortar a membrana que envolve a glande do órgão genital masculino. Todo menino, no 8º dia do nascimento, era circuncidado como um sinal da aliança entre Deus, Abraão e toda a descendência dele. Já na igreja primitiva, entre uma discussão entre os apóstolos sobre o assunto, ficou decidido. Eles decidiram que os que se convertessem a Jesus não se submeteriam a essa prática, não mais se submeteriam a essa prática de circuncidar-se. A circuncisão agora, nos nossos dias, ela é feita no coração, com a purificação dos pecados e das paixões carnais. Aleluia, glórias a Deus. A marca agora é interior. A circuncisão é feita dentro do nosso coração, com a transformação, com a mudança, viu? Com a purificação dos nossos pecados e das nossas paixões carnais. Outrora, irmão, sem Deus, antigamente, sem Deus, né? Por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os gentios, irmãos, os gentios, Deus abençoe a irmã Graziete, Pai do Senhor. Parabéns, viu? A mamãe Graziete, mamãe Michele e mamãe Renata. E todas as mamães, se estiverem ouvindo
e ouvirão esta live. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Os gentios, irmãos, os gentios, eles não tinham parte com a promessa. Eles não tinham parte com a promessa de Abraão. E por isso não eram herdeiros da promessa. Viu? Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição, nós vamos ter a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece, o quanto ele padece, o quanto ele sofre, viu? O quanto ele padece, o quanto ele necessita da graça e da misericórdia divina. Deus abençoe, irmã Luciene. Deus abençoe sua vida. Parabéns pelo seu dia. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, irmão, da nossa lição, se você tem a sua Bíblia, se você tem a sua revista, acompanhe que está escrito assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios, que é Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Glórias a Deus. Chamados, glórias a Jesus. Incircuncisão, que é o tópico 1 da nossa lição, chamados incircuncisão. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, que é para vocês procurem entender um pouco mais a lição. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Subponto 1 do tópico 1. O conceito de incircuncisão, de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança como Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Vocês lembram na passagem em que Davi enfrenta o gigante, que Davi em nenhuma vez mencionou ele como gigante? Davi sempre se dirigia a ele como incircunciso. Vocês podem ler lá. Davi sempre se dirigiu a ele como incircunciso. Nunca o chamou, nunca exaltou ele como gigante, mas sempre falando que ele era incircunciso. Viu? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os gentios, irmãos, meus amados irmãos, né, a incircuncisão, os gentios experimentaram 2 tipos de separação. 2 tipos de separação.
A primeira era social, resultando da animosidade que havia existido entre judeus e gentios, né? Por milhares e milhares de anos. Os judeus consideravam os gentios como excluídos, né? E objetos de escárnio e repreensão. O segundo e mais significativo tipo de separação era a espiritual, porque os gentios, como um povo, estavam separados de Deus de 5 maneiras diferentes, viu? Eles estavam separados de Deus de 5 maneiras diferentes. Primeira, estavam sem Cristo. O Messias não tendo um Salvador, eles estavam sem Cristo. O Messias não tendo um Salvador e libertador. E sem propósito ou destino divino. Então, se eles estavam sem Deus, a pessoa, como está sem Deus, ele não tem Cristo, o Messias, o libertador, ele não tem propósito e nem destino divino. Ele não tem esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segundo, eles estavam separados da comunidade de Israel. O povo de Israel, né, escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus, os judeus, era uma nação cujo supremo rei e senhor era o próprio Deus, e de cuja bênção exclusiva e proteção eles se beneficiavam. Eram beneficiados por Deus. Terceiro, os gentios eles eram estranhos às alianças da promessa. Não podiam partilhar das alianças divinas de Deus, nas quais ele prometeu dar ao seu povo, né? Uma terra, um sacerdócio, um povo, uma nação e um rei. E para aqueles que crescem nele, a vida eterna e o céu. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta, eles não tinham esperança. Nós temos esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Eles não tinham esperança porque não haviam recebido nenhuma promessa divina. E a quinta, eles estavam sem Deus no mundo. Meu Deus do céu. O que seria de nós sem Deus nessa situação em que estamos enfrentando agora, em que estamos passando por esses momentos difíceis? O que seria de nós? Embora os gentios tivessem muitos deuses, né? Muitos deuses, não reconheciam o verdadeiro Deus, porque não o queriam. Não o queriam. Não o queriam. Romanos, vamos ler aqui, Romanos, glórias a Deus. Vamos confirmar aqui em Romanos, livro de Romanos capítulo 1. Romanos 1, aqui versículo 18. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glórias a Deus. Eles estavam sem Deus no mundo, embora os gentios tivessem muitos deuses, não reconheciam o verdadeiro Deus porque não o queriam. Muita gente hoje não quer também
Quando você fala de Jesus, como você vai pregar a palavra, ele fala, eu tenho Deus comigo, mas não quer o Filho de Deus, não quer o Salvador. Porque o Salvador e o Libertador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O desprezo que os gentios sentiam, o desprezo que os gentios sentiam, o desprezo que os gentios sentiam pelos gentios era tão grande que não era lícito a um judeu assistir a uma mulher gentia dar à luz. O casamento de um judeu com uma gentia correspondia à morte dele. E imediatamente celebrava-se o ritual do enterro do moço ou da moça. Olha aí, irmão, olha como é. Olha que coisa. O casamento de um judeu, irmão, com uma gentia, correspondia à sua morte. É como se ele estivesse morrendo. E eles celebravam o ritual do enterro do moço ou da moça. Entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto para participar do culto público. Para os judeus, os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. Misericórdia. Quando Deus chamou Abraão, ele lhe deu um sinal na carne, a circuncisão. Não era para que os judeus se gloriassem disso, mas para que fosse uma bênção para os gentios. Viu? Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios. Israel corrompeu-se como e com as nações gentílicas. É como nos dias de hoje. Quantos estão se corrompendo? Quantos que ontem eram cristãos, servos de Deus, fervorosos, e hoje abandonaram a fé. Muitos envergonhando o Evangelho, envergonhando a palavra de Deus. A gente vê por aí muitos fazendo isso. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Né? Hoje em dia, quando você se dirige a uma pessoa como um pastor, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou quando você faz um convite para uma pessoa, para ela ir à sua igreja, viu? Até numa igreja católica, não importa a denominação, mas todas as denominações estão sendo envergonhadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos homens e mulheres de Deus, que estão envergonhando o Evangelho. Viu? Infelizmente, essas coisas estão acontecendo ainda. Essas coisas acontecem. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso está aí. Vamos dar prosseguimento aqui. O significado religioso da circuncisão. O significado religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação. Viu? Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Até mesmo, a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus. Viu? A circuncisão era feita em todos os meninos judeus, que representava representava a sua pertença ao povo judeu e a aliança de Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. A circuncisão foi um sinal estabelecido por Deus para o povo judeu. Viu? Não era algo totalmente novo naquele período da história, quando Deus o instituiu no final da aliança com Abraão. Mas o significado religioso, teocrático, especial, então,
inteiramente novo. Desse modo, irmão, identificando os incircuncisos como pertencentes à linhagem física e étnica de Abraão. Sem divina revelação, o rito não teria tido esse significado distinto. Porém, a partir de então, ficou como distintivo teocrático de Israel. Também, irmãos, havia um benefício à saúde com essa prática, porque doenças poderiam ficar depositadas nas obras do prepúcio. Retirando, isso era evitado. Historicamente, as mulheres judias tiveram menor índice de câncer cervical. Mas o simbolismo tinha a ver com a necessidade de eliminar o pecado e ser purificado. Viu? O simbolismo. O órgão masculino que mais claramente demonstrava a profundidade da separação, porque carregava a profundidade da depravação, porque carregava a semente que produzia pecadores depravados. Assim a circuncisão simbolizava a necessidade de profunda purificação, a fim de reverter os efeitos da depravação. Agora vamos ler aqui, irmãos, olha, a circuncisão do coração. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Eu fico pensando uma coisa aqui. Quando uma pessoa era comprada por dinheiro, ele tinha que ser feito a circuncisão. Essa pessoa podia ser uma pessoa já de seus 30, 40 anos, mas ela tinha que ser circuncidada. E quando alguém tinha dúvida sobre uma pessoa se ela era circuncidada ou não, ela tinha que mostrar o sinal. Não é? Olha como que eram as coisas antigamente. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelo homem, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Assim, irmãos, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Este é o sinal, uma nova criatura. O novo sinal, uma nova criatura. Este é o novo sinal. O sinal que eu e você nós temos. Criatura em Cristo Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 29, diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Glória a Jesus. No verso 11, que nós lemos no verso 11 da segunda carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 da carta de Paulo, é escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, para nós lembrarmos que anteriormente nós éramos gentios,
nós não tínhamos o sinal de Cristo no nosso coração. Paulo explica que um verdadeiro filho de Deus, Paulo explica que o verdadeiro filho de Deus e que a verdadeira semente espiritual de Abraão é aquela que circuncidou o coração. O rito exterior só tem valor quando reflete a realidade interior de um coração separado do pecado para Deus. Fica muito claro, irmãos, viu, meus irmãos? Fica muito claro que, para Paulo, a salvação, meus amados irmãos, é o resultado da atuação do Espírito de Deus no coração, e não meramente dos esforços exteriores para se conformar a essa lei, viu? Justiça completa e perfeita que virá na glorificação. Nada que se faz ou que se deixa de fazer na carne, nem mesmo a cerimônia religiosa, faz qualquer diferença no relacionamento de uma pessoa. O que é externo, o que é da parte de fora, é irrelevante e sem valor, a menos que reflita uma justiça interior genuína. É exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 6, afirmando que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé salvadora prova o seu caráter genuíno pelas obras do amor. A fé salvadora, a fé que nos salva, ela prova. A prova da nossa fé salvadora é o caráter genuíno pelas obras de amor que realizamos. Aquele que vive pela fé é motivado no seu interior pelo amor de Deus e por Cristo. Aleluia. O qual se revela de modo sobrenatural, irmãos, na adoração reverente. De modo sobrenatural na adoração. Aleluia. Glória a Jesus. Na obediência genuína e o amor altruísta pelos outros. Assim, irmãos, circuncisos de coração, transformados de coração, viu? Transformados de coração. São aqueles que experimentaram o novo nascimento, à luz de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos ler aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. É o novo nascimento. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Estou aqui desfolhando minha Bíblia. Aqui. Estou chegando. Antes de Efésios, capítulo 6, versículo 15. Aqui está. Aleluia. Glórias a Deus, a Bíblia. Gálatas 6, 15 diz assim: porque em Cristo, em Cristo, não é com Cristo. Muita gente diz, eu estou com Cristo. Mas não é estar com Cristo, é estar em Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Nova criatura. É isso
que tem virtude. O que tem virtude é você ser uma nova criatura. Não é o fato de ser incircunciso ou incircunciso ou ser circuncidado. A virtude, a minha virtude e a sua virtude é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos avançar aqui porque a lição, irmãos, essa lição é maravilhosa. Essa revista é maravilhosa. Eu sempre falo para os irmãos ali na congregação da Vila Guilherme, irmãos abençoados, ou igreja abençoada, irmãos abençoados, Deus abençoe os irmãos. Saudade é muito grande dos irmãos, mas em nome de Jesus, logo, logo vamos estar todos reunidos novamente glorificando a Deus. Que aqui está o curso de teologia mais barato que existe na face da terra. Viu? Ah, mas eu não posso fazer um curso de teologia, pastor. Aqui está. Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos. E a cada 3 meses, o custo de R$10. Viu? Apostila para 3 em 3 meses. Então, por ano, você gasta R$40 em revistas. Que curso dá essa condição? Só o nosso Deus. Deus abençoe nosso ministério, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Deus abençoe o nosso pastor setorial, Luiz Ricardo de Souza, homens de Deus. Nós temos que glorificar a Deus pela vida desses homens, né, que estão à frente. Que Deus os ajude, os conserve com saúde, para nos ensinar a cada dia a palavra de Deus. Irmãos, vamos adiantar um pouco aqui a nossa revista, para que nós possamos... Eu queria comentar com os irmãos, eu queria falar com os irmãos aqui no tópico 3 da sua revista, tópico 3. Nós vamos dar adiantada aqui, porque para você ter tempo para o seu almoço, que hoje é dia de almoçar com a mamãe, aqueles que podem, né? Aqueles que podem almoçar com a sua mamãe, almoce com a sua mamãe, honre a sua mãe, honre ao seu, que é o primeiro mandamento com promessa, viu? Amém? Glórias a Deus. Tópico 3. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Você está com a sua revista? Acompanhe ali a lição. Sem esperança e sem Deus. Vamos ler aqui. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. 130, verso 5. Eu vou ler porque confirmar com a palavra de Deus. Verso 130, Salmo 130, verso 5. Glória a Jesus, está aqui.
Salmo 130, verso 5, que diz assim: aguardo ao Senhor, espero ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero a sua palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de em túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além disso, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado o plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Subponto 2 do tópico 3. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus, do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um calamitoso, entretanto, e felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. A quarta tragédia espiritual, irmãos. A quarta tragédia espiritual, em consequência da anterior, é que estes Efésios não possuíam esperança e estavam sem Deus. A ruína moral e espiritual de tais gentios era completa. Eles não tinham esperança do triunfo final da justiça e amor divino. Para eles, as questões finais da história do mundo eram sombrias, preocupantes e incertas. A época de ouro deles estava no passado e irremediavelmente perdida, ao passo, irmãos, que a época de ouro do povo judeu estava no futuro. Alguém observou que precisamos de uma esperança infinita, que só a fé em Deus pode dar. Só a fé em Deus pode dar essa esperança infinita. Glórias a Deus. Somente a fé em Deus pode nos dar. Glórias a Jesus. Irmão Luiz Fernando, Fernando, Deus abençoe a sua vida, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Deus poderoso. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia.
Esse Deus, ele é poderoso. A esperança sem Deus, desprovido de esperança, sem Deus no mundo. Muita gente está sem Deus, viu? Eles não tinham esperança porque não haviam recebido nenhuma promessa divina. Eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança porque eles não haviam recebido nenhuma promessa divina. Eles estavam sem Deus no mundo. Embora os gentios tivessem muitos deuses, não reconheciam o verdadeiro Deus. Porque eles não o queriam. Os gentios não o queriam. Os gentios, eles viviam sem Deus no mundo. Quem não tem Deus não tem esperança. Embora Paulo tenha usado a palavra grega atheol, né? Não devemos... Eles eram ateus. Eles tinham muitos deuses. Mas não conheciam o Deus verdadeiro, nem tinham relação alguma com ele. Seus deuses eram vingativos e caprichosos. Irmãos, coisa tenebrosa. Você vê que Abraão, quando foi chamado por Deus, ele vivia em uma terra que tinham vários deuses. O próprio pai dele fabricava imagens. Diz que Deus tirou ele. Deus tirou Abraão do meio. Sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Viu? E Abraão ouviu a voz de Deus. Em meio a tantos deuses que existiam, Abraão ouviu a voz de Deus, ele sentiu algo diferente. Como eu e você um dia sentimos algo diferente no nosso interior, no nosso ser. Como aqueles dois discípulos, quando iam para o caminho de Emaús, não ardia em nosso coração quando ele abria as Escrituras? Quando a palavra de Deus, irmãos, ela vem e entra no interior, nós sentimos a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus transformando a nossa vida. Os deuses deles eram vingativos e caprichosos, eles viviam sob a ação debaixo da ditadura do medo. O Deus criador, sustentador, redentor e consolador, eles não conheciam. Eles não conheciam o Deus criador, sustentador, redentor e consolador. Aleluia. Olhar para o futuro, irmãos. Quem olha para o futuro, presta atenção. Quem olha para o futuro sem esperança já é algo terrível. Quem olha para o futuro sem esperança já é algo terrível. Mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. Felizmente. Vamos ler a conclusão, para estarmos concluindo. A conclusão diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Em Efésios, Paulo ensina sobre a graciosa intervenção de Deus
em favor de pecadores perdidos, assim como foi na minha vida. Eu posso testemunhar que Deus interveio graciosamente em favor da minha vida, como nós louvamos. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz, mas a graciosa intervenção de Deus a meu favor remiu-me e perdoou os meus pecados, e hoje eu fui transformado. Hoje eu sou uma nova criatura, e o sinal da circuncisão não é mais exterior, mas interior no coração, que é a purificação dos meus pecados. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos. Deus oferece libertação aos cativos. Deus oferece perdão aos condenados. Paulo agora, meu irmão, irmã, meus amados irmãos que estão ouvindo, presta atenção, Paulo, ele agora contrasta o que somos por natureza pela graça, a condição humana com a compaixão divina. A ira de Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão Douglas, Deus abençoe a sua vida, meu filho. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mãe, a todas as mães, neste domingo maravilhoso, domingo de Deus, domingo da graça de Deus. Eu quero convidar vocês, meus amados irmãos, logo mais às 16 horas. Nós estaremos realizando um culto em família, Cristo em casa. Acompanhe, participe. Você pode participar, você enviando mensagem, abrindo uma sala de vídeo, pedindo um louvor, aquele louvor que você gosta de ouvir a Michele louvar, peça. Já manda uma mensagem para a Michele, para ela já ir ensaiando. Peça um louvor para ela. Fala, Michele, eu quero ouvir louvor hoje. Vamos estar reunidos, toda a nossa família. E logo, logo estaremos todos reunidos lá na nossa casa, lá na Vila Guilherme. Casa de Deus, casa que Deus consagrou, que Deus santificou para nos reunirmos e ali ele descer com a sua glória e nos tomar. Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso e maravilhoso. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida. Espero que esse ensinamento pode ter edificado a sua vida. Esse ensinamento possa ter edificado a sua vida espiritual. Viu? Você é marcado. Você tem a marca de Cristo dentro do seu coração. Você é uma nova criatura. Deus abençoe a minha mãe. Deus abençoe minha mãe. Deus continue dando saúde à minha mamãe, dando forças a ela. 97 anos. A irmã Tereza, minha mãe também, lá no Piauí. Irmã Tereza, minha mãezinha, lá no Piauí. Deus abençoe a vida da senhora também. Todas as mamães. Que a graça do nosso Senhor seja sobre a vida de todos. De todos. Seja sobre a vida de todos. Eu vou agora orar, agradecer a Deus, louvar a Deus, glorificar o nome do nosso Senhor. Vou estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde. Orar também
pelo nosso irmão Luiz Fernando e por todos aqueles que precisam de uma oração. Eu vou orar, apresentar a Deus a sua vida e estarei logo em seguida ministrando a bênção apostólica. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso e poderoso. Esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é tremendo e poderoso. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Apresente aí o seu pedido de oração. Viu? Apresente o seu pedido de oração. Que Deus vai estar abençoando a sua vida. Em Cristo Jesus. Para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Essas minhas mãos agora, Senhor, representam as suas mãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do Espírito Santo de Deus vai tocar agora nesta pessoa, esta pessoa que necessita, Senhor, necessita de uma bênção espiritual, material, física, e por que não dizer também financeira nos últimos dias que estamos vivendo. Que ela seja alcançada neste momento, que ela seja tocada através do Teu Espírito Santo. Que todo mal, Senhor, seja queimado agora. Todo mal seja repreendido agora pelo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor entre com saúde nesta vida. Esta vida, Senhor, que necessita de um milagre da parte do Senhor. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos em milagre. Nós cremos em um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que salva. Visita agora este filho seu. Visita agora esta sua filha. Entra agora, Senhor, neste lar, nesta casa, nesta família. Entra agora neste hospital. Vai até este leito, Senhor, onde está esta pessoa que os médicos já desenganaram. Mas a última palavra, Senhor, é sua. Quando o homem diz que não tem mais jeito, aí o Senhor começa a operar. Aí o Senhor começa a transformar. Muda o quadro clínico, Senhor, desta vida. Repreende esta enfermidade. Repreende este mal. Repreende esta dor na coluna, esta dor no braço, esta dor na perna, Senhor. Esta dor de cabeça, Pai, em nome de Jesus. Quebra todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Entra agora, Jesus, com salvação neste lar, nesta casa, lá e com. Oh, glória, aleluia. Vai visitando, Pai, esta mãe, que neste dia, Senhor, não tem o seu filho ao seu lado para abraçá-lo. Consola, conforta este coração de mãe, que este filho respeite mais a sua mãe, ao seu pai, honre-o, para que acrescente os dias de vida, aleluia. Repreende todo mal, toda palavra de maldição, quebra todo trabalhar de bruxaria, macumbaria, reverte, Senhor, oh, glórias a Deus, toda maldição que foi proferida contra esta vida, converta, transforma em bênção, Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, alcança, Senhor. Ah, Jesus, aonde eu não posso ir, a sua mão vai, através do teu Espírito Santo.
do alto da cabeça à planta dos pés. Aleluia, repreende todo mal. Eu oro pelo nosso pastor, dê saúde a ele, força, saúde à frente deste ministério, nosso pastor José Wellington. Aleluia, nosso pastor setorial, José Luiz Ricardo de Souza, sua família. Abençoa, em nome de Jesus, a todos que estão ouvindo e que vão ouvir, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Bênção espiritual e material. Eu, na autoridade do Espírito Santo de Deus, como ministro da palavra de Deus, como um homem de Deus que fui chamado pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, eu quero abençoar agora a tua casa, a tua família. Receba esta bênção em nome de Deus. Receba prosperidade espiritual e material na tua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, mas para todos sempre. Viu? Quem cuida de nós, eu creio e confio no Senhor, pois é Ele quem cuida de nós. Estenda a sua mão, receba a bênção, em nome de Jesus Cristo. Viu? Que Deus te dê uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas, e que o Senhor te guarde do homem violento, te guarde e te proteja dos acidentes e tragédias. Que o sangue de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a sabedoria de Deus esteja sobre ti. Aleluia, sobre ti. Que você possa receber nesse momento a alegria que só Deus tem para lhe dar. Que a paz esteja no seu coração e nas suas emoções. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos quantos creem, confirmem dizendo amém. Glórias a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Amém. Glórias a Pai do Deus. Senhor, Grazi, Douglas, Renata, saudade de vocês e da congregação também, de todos da congregação. Renata. Beijo pra vocês. Aleluia. Mais tarde na live, hein? Louvado Quero seja todos, o nome hein? do Senhor. Deus abençoe em nome de... Amém, irmãos? Irmão Miqueias. Irmão Miqueias, Douglas, Michele. A Michele está aí ao vivo. Renata, Eliseu, Miguelzinho, Luiz Fernando, Luciene, Graziete. Oh, glórias a Deus. Jailton, Deus abençoe, irmão Jailton, em nome de Jesus. Logo mais, às 16 horas, hein? Amém? Deus abençoe.